Glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor, toda adoração pertence somente ao Senhor nosso Deus. Estamos felizes por mais esse dia para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Já quero aproveitar e cumprimentar os amados ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus continue abençoando ricamente a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Então Amém. Vamos dar continuidade nesse tema maravilhoso, aliança. Falamos sobre aliança no programa passado e agora demos a introdução e vamos entrar aqui no primeiro tópico desse tema maravilhoso, que aliança inclui forte compromisso, lealdade, fidelidade até a morte. Amém, Amanda? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, meu querido e minha querida, que quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem e a mulher para ficarem, quando fizerem aliança, unido o quê? Para todo sempre, até que a morte vos separe. É desejo do coração de Deus que estejamos, juntos, cumprindo a aliança que eu e você fizemos ali no casamento. E a aliança inclui forte compromisso, lealdade, fidelidade até a morte. O compromisso aqui, começar com compromisso, inclui várias coisas, É honrar, é amar, é cuidar do seu cônjuge. Lá em 1 Timóteo, Amanda pode ler para nós, Amanda? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha que Paulo deixa escrito ali para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Forte essa passagem, meu querido? Minha querida, Paulo escreve ali a Timóteo, Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente o da sua casa, negou a fé e é pior que o ímpio. É muito forte, essa passagem. Porque a partir do momento que unimos com o nosso cônjuge, temos o compromisso de cuidar dele, cuidar dela, cuidar dos filhos. E eu te digo, você tem cuidado dos seus? Você tem cuidado da sua esposa, do seu esposo? Você tem cuidado dos teus filhos? Você tem cuidado das suas famílias? Quando chega a dificuldade, o problema na vida dos seus, na sua casa, você tem sido a corda que tem levantado o seu cônjuge? Você tem sido a corda que tem levantado o teu filho, a tua filha? Porque a Bíblia deixa bem claro que só corrige, Amanda, aquele que ama. Quem ama, quem não ama, não corrige, meu irmão, minha irmã. Isso é fato. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12, fala que Deus corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você tem corrigido seu cônjuge? Você tem corrigido seus filhos? Você tem visto que ele e ela está indo para o mau caminho e você não tem feito nada? Que a aliança inclui o quê? Forte compromisso, lealdade, fidelidade, o quê? Até a morte. Amém, Amanda? Amém. O Júnior falou aqui sobre que a aliança inclui forte compromisso e lealdade até a morte. Essa lealdade até a morte é uma responsabilidade que é ilimitada, Essa responsabilidade, ela só acaba com a morte, tá? Ela só acaba com a morte. Quando se casa, a gente faz as promessas, tem os termos e se fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Então é até a morte esse compromisso. Inclusive,
Em Malaquias 2,16 diz que Deus, ele odeia o divórcio, tá? Deus abomina. Tem outras versões que diz que Deus abomina o divórcio, tá? Então, na nossa, como posso dizer, na igreja, na nossa comunidade, o divórcio não pode ser uma coisa normal, não pode, tá? Antigamente, né, como o Júnior ele sempre fala aqui que a minha avó, ela diz, quem come a carne rói o osso, havia um compromisso forte até a morte. Por que hoje mudou, sendo que a palavra continua sendo a mesma? A palavra não mudou, ela continua sendo a mesma. Então, o compromisso que a gente faz é até a morte. Lógico que a palavra ampara aquele que comete adultério. E eu quero ler aqui, né? Lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. E Mateus também 19 fala a respeito do divórcio. E Jesus ensina sobre o divórcio. Ele dá a condição aqui. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe der carta de desquite. Eu, porém, vos digo, Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele ensinando aqui no Sermão da Montanha, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, ou seja, o adultério, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, se você se separar, não for por causa de adultério, você casa com uma outra pessoa estando em adultério. Olha que forte que diz a palavra, tá? Eu quero ir aqui para Mateus 19, que Jesus também fala aqui novamente. Mateus 19. Fala aqui, ó. O versículo, eu vou começar aqui no versículo 5, que diz: E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tá? Inclusive tem até uma dinâmica, né, B, que a gente faz com os casais. Sim. Quando a uma só carne, você pega um papel, uma folha de papel, sulfite, você cola ela, tá? Aí, depois que você colou, espera um pouquinho a cola secar, tenta separar. Você vai levar de um lado ou para o outro, você vai levar uma parte. Então, é uma só carne. Os dois se uniu, agora são uma só carne, tá? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha que Jesus está dizendo aqui, tá? Jesus ensina a respeito do casamento e do divórcio, esse contexto. Então, o que Deus uniu, não separe o homem, tá? Glória a Deus. Disse-lhes ele, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus disse assim, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, ou seja, por causa da falta de perdão e outras coisas, né? Vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. No princípio não era assim, entendeu? E eu vos digo, porém, que qualquer... Olha, Jesus repetindo de novo que eu li lá em Mateus 5. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ou seja, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá? Então, por isso que a gente fala aqui do forte compromisso e lealdade até a morte. É um compromisso que eu faço com meu cônjuge até a morte. Mas você fala assim, mas Deus deu aqui, abriu parênteses a questão do adultério. Mas Jesus nos orienta a perdoar, tá? Se eu não perdoar o meu cônjuge, o que diz aqui na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6? Nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos assim, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Sim. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se meu cônjuge, ele me machucou, ele me traiu, o que eu vou fazer? Eu vou perdoar. Foi isso que Jesus nos ensinou,
tá? E a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Eu tô falando assim, Deus, perdoa a minha dívida, perdoa os meus pecados, assim como eu também perdoo aquele que me ofendeu. Então, eu tenho que liberar o perdão. Eu tenho que liberar o perdão. O perdão precisa estar no meu coração, tá? Para que eu possa cumprir com o meu compromisso com o meu cônjuge até a morte. Precisa haver perdão, tá? Você fala assim, nossa, Amanda, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível, porque o Senhor diz lá em Filipenses 2,13 que aquele quem opera em vós, tanto querer ou efetuar, é Deus. A partir do momento que eu quero que Deus trabalhe na minha vida, Deus vai operar. Aleluia, glória a Deus. Deus quem opera. A nossa carne é adâmica, tá? A nossa natureza é adâmica. A nossa carne é falha, mas através do Espírito Santo na nossa vida, através que eu deixo o Espírito Santo atuar na minha vida, aleluia, eu vou conseguir liberar o perdão. Você vai conseguir liberar o perdão do seu cônjuge. E essa questão do adultério, Jesus, a Bíblia deixa bem claro que ele não veio, Amanda, revogar a lei, ele veio dar o quê? O verdadeiro sentido. Que lá no Antigo Testamento, tá entre os 10 mandamentos lá, né? Não adulterarás. Mas tinha que acontecer o ato físico para que a pessoa adulterasse. O homem tinha que deitar com a mulher, ou a mulher deitar com o homem para ocorrer o adultério. Mas Jesus, ali no Sermão do Monte, Mateus 5, ele disse: se apenas olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Isso serve tanto para o homem como para a mulher. Então, a graça, nós estamos na dispensação da graça. Ela se torna mais difícil do que a lei. Porque a lei você tinha que o quê? Cometer o ato. Como eu falei, física. Agora a graça não. Que manda o quê? É no coração. Se a pessoa desejar, aquele homem desejar aquela mulher, ou seja, já cometeu o adultério. Então essa questão, sabemos que hoje temos o mundo na palma da mão e muitos homens e mulheres, né, casados têm se perdido nas redes sociais. Tem que tomar cuidado nas redes sociais, porque o inimigo tem, Amanda, agindo muito nessa área. Começa ali uma conversinha errada, um papinho errado, a hora que vê, cai no laço. A gente tem vários exemplos na Bíblia, ali em Gênesis capítulo 3, ali narra a queda de Adão e Eva. Ali em Gênesis capítulo 3, versículo 6, narra os 4 passos da queda de Adão e Eva. Fala que Eva olhou o fruto, depois, segundo, ela desejou o fruto, terceiro, ela tomou o fruto, pegou o fruto, e quarto, comeu o fruto. Então tudo começa o quê? No olhar. Nós vemos ali também a história do rei Davi. O rei Davi acabou o quê? Caindo no adultério. A Bíblia fala que ele estava na varanda do seu palácio e ele viu Batseba. Era para ter ido para guerra. Isso, era para ter ido para guerra, né? Estava de bobeira ali no palácio, na varanda. E a Bíblia fala que ele olhou Batseba tomando banho, e era esposa de Urias, um dos principais guerreiros daquele exército de Davi de Israel. E ele então manda o quê? Buscar aquela mulher e ele comete adultério com ela. Olha aí, foi o mesmo 4 passos que Eva teve, que nem lá. Davi ele olhou da varanda, aquela mulher tomando banho, desejou no seu coração, mandou buscar ela, e o que? Cometeu adultério. O negócio é muito sério, meu querido, minha querida. Quantos homens e mulheres estão nesse laço do inimigo e não conseguem o quê? Sair dessas amarras. E sabemos que é uma legião de potestades e principados que atua nessa área do adultério. Vou ler aqui em Provérbios capítulo 5, versículo 3 ao 5. Olha que fala aqui da mulher, vamos falar, a mulher fácil aí do mundo, né? Que acaba hipnotizando muitos homens. Mas aqui fala da mulher, mas vale pro
pro homem também, né? Corta pros dois lados, né? Vale pra mulher também. Mas fala aqui, ó. Porque os lábios da mulher estranha desfilam favo de mel, e o seu paladar mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus pés estão impregnados do inferno. Ou seja, o homem e a mulher que está caindo nesse laço do adultério, como está falando aqui em Provérbios, no começo, em outras palavras, é tudo bom, tudo gostoso, mas se a pessoa não se arrepender, os pés dela estão correndo o quê? Alarga os passos para o inferno. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, você tem uma aliança com o seu cônjuge. E aliança é uma responsabilidade ilimitada, ou seja, tem começo, mas sabe qual que é o fim? Até que a morte vos separe. Precisamos o quê? Estar vigiando a todo momento. Que a Bíblia diz que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Mas nosso Deus veio dar vida o quê? Com abundância. Então, em nome de Jesus, precisamos vigiar nas redes sociais, sair de conversinhas, sair de grupos, né? Que a gente sabe que ali, grupo de WhatsApp, seja qualquer grupo de rede social, que venha fazer com que a pessoa, o que leva ela a cair nesse mal e seja o que? Infiel com o seu cônjuge. E quantos homens e mulheres, Amanda, têm trocado a bênção eterna do casamento por causa de o quê? De um prazer momentâneo, que é o quê? O que é adultério. Quero ler ali em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Ali, a Bíblia mostra para mim e para você que Esaú, ele trocou a bênção eterna, Amanda, da primogenitura por causa de um prazer momentâneo. Ele acabou trocando, né, a bênção, que na cultura judaica, a bênção estava o quê? Sobre o primogênito, ou seja, o primeiro filho homem que nasce do casal. Mas a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 25, versículo 34, fala aqui, ó, e Jacó deu pão a Esaú, seu irmão, e o guisado de lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ou seja, ele trocou a bênção eterna da primogenitura por causa de um prato de lentilha, um pedaço de pão. E quantos homens e mulheres têm perdido, trocado a bênção do seu casamento, a bênção da sua família por causa de uma aventura, por causa de um adultério, por causa de um prazer momentâneo. E depois a gente tem um pouco de experiência. Há 13 anos trabalhamos já com casais, dando palestra, cursos, aconselhamento, e depois a pessoa se arrepende, viu que aquilo ali é só um prazer momentâneo, sabe que não vale a pena. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, não troque a bênção do teu casamento, da tua família, por causa, de um prazer momentâneo. Não troque a tua salvação. Quantos têm trocado a salvação por causa de um prazer momentâneo, mano? Por causa dos prazeres dessa terra, seja carnais, seja com vício, seja de droga, bebidas, por causa de prazer momentâneos dessa terra, trocado o quê? A vida eterna, que é 70, 80 anos, meu querido, minha querida, perto da eternidade não é nada. Então, em nome de Jesus, precisamos vigiar a todo momento, Amanda. Amém. A gente está falando aqui, do forte compromisso, que você não venha desistir do seu casamento. Amém. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, a nossa luta é constante, principalmente quando a pessoa ela não tem o firmamento na palavra, fica mais fácil ela desistir. Mas eu quero te dizer
que Deus é um Deus que restaura. Ele restaura casamento, Ele restaura famílias. Glória a Deus. Sabe, você precisa ter fé no Senhor, acreditar que Deus pode mudar a situação do seu casamento. Se você tem pensado em se separar, no divórcio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lute pelo seu casamento, mas você pode dizer assim, Amanda, mas você não sabe como eu vivo. Mas, meu querido, minha querida, Deus é um Deus poderoso que muda qualquer situação, em qualquer circunstância. Você precisa buscá-lo. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7, pedi, dar-se-vos-á. E o casamento, como sendo a primeira instituição do Senhor na terra, o Senhor, Ele tem o prazer de te ajudar, Ele vai ter o prazer de te ajudar, mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa entregar a sua vida, o seu casamento ao Senhor. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A partir do momento que eu entrego a minha vida, a minha situação, sabe, o que você tem passado, se você entregar ao Senhor, o salmista diz, confia nele. Confia em nome de Jesus e Ele tudo fará. Ele vai mudar a sua situação. Não fique com esse pensamento, repreenda esse pensamento mal, sabe, de desistir, de abandonar a casa, a família, os filhos. Em nome de Jesus, lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Amém, em nome de Jesus. Deus é um Deus todo poderoso. Não existe nada impossível que Ele não possa fazer no seu casamento, na sua família, na vida do seu cônjuge. Às vezes você está passando por situação com o seu cônjuge que você pensa que é difícil, mas para Deus nada é impossível, mas você precisa fazer a sua parte. Deus, Ele só vai reagir a partir do momento que nós agimos. Então, dobre o seu joelho, peça ao Senhor ajuda, sabe? Busque Deus em oração na palavra, jejue pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, e Deus vai transformar, creia em nome de Jesus, é um Deus todo poderoso, sabe? E é a questão aqui do divórcio, se você já divorciou, casou de novo, a palavra de Deus diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Confessa ao Senhor, Deus, eu não sabia disso, me perdoa, né? Também Atos dos Apóstolos fala que Deus não leva o tempo de ignorância. Verdade. Então, se você casou, você não sabia disso, que é pecado você casar de novo, sendo que não, a situação não foi por causa de adultério, peça perdão ao Senhor. A palavra de Deus diz, entra no teu quarto, né? A palavra de Deus diz lá em João 9, se confessardes os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Então confesse o seu pecado e continue levando a sua vida, honre a sua esposa, honre seu esposo, em nome de Jesus. E aqui, nesse tópico aqui, faz compromisso, lealdade e fidelidade até a morte. Fidelidade e lealdade tem a ver o quê? Honrar o outro na sua ausência. E eu te digo, você quer conhecer você, meu querido, minha querida? Fique sozinho. É quando nós estamos sozinhos que verdadeiramente vamos saber o que está dentro do nosso coração. Sozinho, o que eu tenho visto, o que eu tenho olhado nas redes sociais. Infelizmente, tem muitos homens e mulheres casados que estão, Amanda, fundados na pornografia. E, infelizmente, isso daí é uma realidade. Pessoas, né, que não conseguem se libertar desse mal. E fidelidade, lealdade tem a ver isso. Honrar o teu cônjuge, que é na sua ausência. Quando estou perto do meu esposo e minha esposa é fácil, mas é agora. Quando estou no trabalho, quando estou numa filha de mercado, quando eu estou na rua, como tem sido o meu comportamento nas redes sociais, o que eu tenho visto, o que eu tenho acessado. Infelizmente, homens e mulheres, precisamos falar sobre isso, da questão da pornografia, porque hoje temos o mundo na palma da mão, através do celular, e acesso muito rápido às informações. E muitos homens e mulheres não conseguem se libertar desse mal. Sabemos que há uma legião de potestades, principados que atuam nessa área, escravizando a pessoa. Ela não consegue se libertar. Mas você pode estar dizendo hoje, mas como que eu faço?
Júnior, para se libertar desse mal? Primeiro, temos que o quê? A Bíblia fala que o quê? Desviai da aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, fala assim, Paulo fala, abstende-vos de toda aparência do mal. O que ele está dizendo ali? Fuja, corra, o quê? De toda aparência do mal. Se você está com esse problema e tem participado, né, de grupos, por exemplo, de WhatsApp, que você está recebendo esse tipo de conteúdo, ou se você tem amizades que enviam para você esse tipo de conteúdo, o primeiro passo é o quê? Você o quê? Correr, fugir, ou seja, você sair desses grupos, bloquear essa pessoa e o quê? A Bíblia fala que muitos preferem o quê? A glória dos homens e poucos preferem a glória de Deus. Ah, mas o que ele vai pensar? É meu amigo, é minha amiga, meu querido, minha querida, que a gente está falando, que está em jogo, o seu casamento está em jogo, que é a sua salvação. Então, em nome de Jesus, o primeiro passo é o quê? Você o quê? Sair desses grupos, cortar o quê? Essas amizades. E o segundo passo é o quê? Você, como Jesus orientou lá no Sermão do Monte, é você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, e teu pai que te vê em secreto, que te recompensará. Você o quê? Buscar Deus em oração, pedir para Deus, Deus me ajude a me libertar desse mal, me ajude a sair desse lamaçal. Então, os dois passos são esses. Primeiro, você tem que o quê? Desviar da aparência do mal. Segundo, pedir o que? A ajuda de Deus. Porque, irmão, sozinho a gente não consegue, a gente não faz nada. Que nem diz lá em Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem que faz da sua carne o quê? O seu braço. Ou seja, maldito o homem que confia o quê? Na sua própria força. Ah, a hora que eu quiser eu saio, né, desse vício, seja de pornografia, seja de qualquer outro vício, seja das drogas, seja da bebida. Não, meu querido, minha querida, sozinho eu e você não conseguimos, não somos nada, mas precisamos o quê? Da ajuda do nosso Deus, como diz o salmista, né? Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor nosso Deus. O nosso socorro vem o quê? Vem do alto, vem lá de cima. Então, em nome de Jesus, se você está com esse problema, sabemos que tem filhos, Amanda, filhos fundados desse mal, da pornografia, crianças de 5 anos, 7 anos, jovens de 15, 17 anos, não tem idade. Por quê? Porque hoje a criança, o adolescente, o jovem, o irmão, a irmã tem o quê? Tem o mundo na palma da mão. Você tem visto, você que é pai, você que é mãe, você tem visto o que teu filho, tua filha tem acessado nas redes sociais? Ah, é criança, é inocente, só tá jogando, só tá no joguinho. Não. Uma vez a minha esposa recebeu um vídeo pelo WhatsApp de um pastor que trabalha com famílias também, que a mãe desesperada, uma criança de 5 anos, o quê? Fundada na pornografia. Agora você vem dizer, 5 anos, 6 anos, é inocente, só tá jogando joguinho. Não, olha lá, presta atenção no que ele tá fazendo, o que ela tá fazendo, porque sabemos que o mundo jaz do maligno. Então, em nome de Jesus, se você tem convivido com esse mal na sua vida, em nome de Jesus, corra da aparência do mal, fuja, peça ajuda a Deus, que Deus, com certeza, a partir do momento que nós pedimos ajuda dele, ele entra em providência e você consegue o que? Se libertar desse mal. Porque sabemos, Amanda, que geralmente, meu querido, minha querida, por detrás de um adúltero, por detrás de um pedófilo, geralmente tem o que? Um viciado em pornografia. O negócio é terrível. Tudo começa o quê? Do que tá vendo, depois do que tá vendo o quê? Que é o quê? Praticar. E muitos homens e mulheres estão com esse problema no casamento, Amanda, acabam o quê? Assistindo aquilo e acaba trazendo isso o quê? Para a vida conjugal. Ele ou ela, né? O que ela vê, o que ele vê, que é o quê? Fazer com o seu cônjuge. E isso o quê?
tem trazido um mal terrível na vida de muitos casamentos. Porque a partir do momento, meu querido e minha querida, que não tem consenso de ambas as partes em relação à relação sexual, claro, vai dar problema. E a pessoa está tão fundada nesse mal que é a pornografia, que ela acaba o quê? Querendo tudo que ela vê ali, ela quer fazer com o seu cônjuge, aí começa a ter atrito nessa área, né, em relação à relação sexual, e o quê? Tem casamentos que estão sendo destruídos, homens e mulheres se separando, Amanda, por quê? Por causa desse mal. Então, em nome de Jesus, você tem uma aliança com o teu cônjuge. Existe dois padrões em relação à aliança. Tem um padrão do mundo, né? E tem o quê? O padrão de Deus. O padrão do mundo é contrato, uma responsabilidade limitada, tem começo, meio e fim. Ou seja, vamos ajuntar aqui, vamos ficar maseado, a hora que não acabar o amor, né? Vamos falar assim entre aspas, né? Cada um pro seu lado. E existe o padrão de Deus, que é aliança, que é responsabilidade limitada, tem começo, mas é o quê? Até que a morte o separe. O próprio Jesus disse ali em Mateus capítulo 19, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, precisamos o quê? Honrar com o nosso compromisso, né? Ser fiel, ser leal ao nosso cônjuge até a morte, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém. E fidelidade, lealdade, compromisso tem a ver o quê? Com votos. Tem que haver o quê? Com promessas. Você pode ler lá, mano, por gentileza, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Você lembra, meu querido, minha querida, no dia do seu casamento, os votos, as promessas, né, os termos que você fez ali diante de Deus, diante ali da autoridade civil, eclesiástica, diante das testemunhas? Vou lembrar só algumas aqui, ó. Né? Quem casou sabe, disse lá, né? Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Você que casou, você que tem uma aliança, o que? Você fez voto. E a Amanda vai ler aqui em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5, que Salomão diz aqui em Eclesiastes. 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Amém? Então, Deus, Amanda, Ele não obriga ninguém a fazer votos. Mas a partir do momento que eu e você fizemos votos, temos que o quê? Pagar. Que a Bíblia deixa bem claro lá no livro de Deuteronômio que aquele que faz voto e não paga, não cumpre, ou seja, está em pecado. E agora, quando você diz que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ou seja, infelizmente, meu querido, minha querida, muitas pessoas só querem a parte boa da aliança, só querem o que, Amanda? Na alegria, na riqueza, na saúde, mas quando chegam a parte ruim da aliança, que é falta de dinheiro, falta de saúde, falta o que? Da alegria, as pessoas o que? É mais fácil fazer que nem as pessoas que não tem Deus no seu coração. Largar, né? Cada um para um lado, aí vai, casa com outro, daqui a pouco também vai largar, casa com outra, e vai indo. Ou seja, esse é o padrão o quê? Do mundo. Não honra o quê? A aliança que fez com seu cônjuge. Como a Amanda falou aqui, né? Ela tem uma avó, tem mais de 90 anos, ela fala, né? Aquele que comeu a carne, o quê? Rói o osso. Você vê que nossos avós, a geração deles, eles honravam o quê? Até a morte, aquilo que eles fizeram o quê? Diante de Deus e das testemunhas. E cumpriu o quê? O voto. Até que a morte que você pare. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, você fez voto diante de Deus, cumpra ele, seja fiel, que Deus, Ele honra aquele que é fiel
daquilo que você votou, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, hoje nós falamos no primeiro tópico aqui desse tema maravilhoso, aliança, que a aliança inclui forte compromisso, fidelidade, lealdade até a morte. Ainda vamos falar nos próximos programas que a aliança inclui morte, a vida independente, a aliança inclui compartilhar tudo que possui e a aliança inclui colocar a necessidade do seu cônjuge em primeiro lugar. Amém? Para finalizar esse primeiro tópico aqui, né, do compromisso, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, fala assim, Amanda, Paulo fala lá que devemos levar cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. O que é levar a cargas um dos outros? É você, meu querido, minha querida, ajudar o teu cônjuge nas suas dificuldades, nos seus problemas, ajudar os teus filhos nas dificuldades, nos problemas. Em nome de Jesus, uma das máximas do Evangelho é o que? É servir. Jesus mesmo disse ali em Mateus capítulo 20, ele fala: aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Então, Deus chamou eu e você o quê? Para servir. Então, em nome de Jesus, leva a carga aí na sua casa. E ali em Gálatas capítulo 6, versículo 7, há uma lei espiritual. Fala ali, tudo como plantar o que ele vai ceifar. Então, em nome de Jesus, você está vendo que o teu filho e a tua filha está precisando de ajuda, vai lá, estende a mão. Você já acorda o quê? Que vai levantar ele, que vai levantar ela. Muitos homens e mulheres têm dito isso, Amanda. Meu casamento é um peso. Meu cônjuge é um peso na minha vida. Meus filhos é um peso na minha vida. Em nome de Jesus. Sabemos que a família é projeto de Deus. É projeto de Deus, ele é bênção na minha e na sua vida. A tua família não é peso na sua vida, não. Meu querido, minha querida, o que é bênção? Em nome de Jesus. Certa vez, um repórter estava cobrindo ali uma guerra e passou, Amanda, um jovem, aproximadamente 15 anos, que estava carregando um menino, tinha aproximadamente uns 7, 8 anos, e fugindo da guerra, né? E aquele repórter, de repente, aquele jovem passando, carregando aquela criança no colo, né, fugindo da guerra. Aquele repórter então para aquele jovem e diz, né, você não está fugindo da guerra? Ainda você está levando esse menino nas costas? Ele não é um peso para você? Não seria mais fácil, né, você fugir sem ele? Não está sendo um peso para você fugir dessa guerra? Então aquele jovem, ele olhou para aquele repórter e disse, né, ele não é um peso, ele é meu irmão. Aleluia. Então, meu querido e minha querida, que você possa ficar com essa palavra. Amém. Que sua família não é um peso, é bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Estaremos orando para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Você que pode, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Iremos agora estar intercedendo para a tua casa, pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por este programa. Obrigado, Deus. Pai, tome em tuas mãos cada ouvinte. Sim, Deus. Senhor, tome em tuas mãos cada família, cada casamento. Amém, Pai, em Deus. nome de Jesus, ó Pai, como foi falado aqui, ó Pai, o Senhor tem Sim, todo Deus. o poder para mudar qualquer situação. Amém, Jesus. Tu és o Deus do impossível, operando o Senhor, quem impedirá? Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos, ó Pai, casamentos que precisam, Senhor Deus, de um renovo, Amém, que precisam Jesus. da tua ajuda, que precisa de ajuste. Pai, ajuda esse Sim, homem, ajuda Deus. essa mulher.
Deus, tira todo pensamento que não provém de ti, todo pensamento de divórcio, de separação, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos, Senhor Deus, essa família. Sim, Deus. Meu Deus, que essa mãe e esse pai possa ajudar o seu filho na dificuldade. Sim, meu Deus, Pai. dê sabedoria, Pai, a essa mulher. A tua palavra diz que a Nome mulher de Jesus. sábia edifica a sua casa. Sim, Dê sabedoria a ela, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que a mulher, ó Pai, ela é submissa ao seu marido, ela ajuda o seu marido, ela é ajudadora, Aleluia. ela é auxiliadora. Pai, em nome de Sim, Jesus, Deus. em nome de Jesus, que este pensamento, Pai, que esses ensinamentos da palavra, meu Deus, seja, Senhor Deus, colocado na mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, das mulheres, Senhor. Sim, em Deus. nome de Jesus. Pai, também a tua palavra diz que o homem Abençoa, deve amar Pai. a esposa como Cristo amou a igreja. Amém, Que Jesus. cada marido venha amar a sua esposa. Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, ó Pai, o praticar da tua Amém, palavra. Jesus. Ajuda, Senhor Deus. Ajuda, ó Pai, este irmão, essa Sim, irmã, Deus. esse homem, essa mulher. Pai, ajuda nas suas Em dificuldades. nome de Jesus. Senhor Deus, ajuda, Senhor. Só o Senhor, ó Pai, tem um poder para nos ajudar a Sim, Deus. cada casamento, cada família, Em a nome cada de pai, Jesus. a cada mãe. Deus, dê discernimento. Sim, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, neste casamento, ó Pai, Abençoa, Pai. que cada casal possa, Senhor Deus, se afastar de toda a aparência do Sim, mal. Deus. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, seja repreendido todo o mal que há nessa família, Amém, que todo Jesus. mal bata em retirada em nome de Jesus, que todo espírito de contenda, de Sim, discussão, Deus, abençoa, bata Pai. em retirada em nome de Jesus, que todo espírito de rebeldia na Amém, vida dos Jesus. filhos seja repreendido em nome de Jesus. Sim, e Pai. que haja paz neste lar, que haja paz nessa família, que haja o teu Amém, amor, Jesus. que a tua presença reine nesta casa, nesta família, Sim, na Deus. vida do cônjuge, na vida do filho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, a Amém, tua Jesus. paz, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra, com a sua oração e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração em relação a essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. E não desista da sua família, não desista do seu casamento, em nome de Jesus. E até a semana que vem, até o próximo programa, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Fica com abençoe. Deus.